Olá, meus irmãos, sou Tenório Cavalcante, superintendente da Escola Bíblica Cristã na Igreja Rede Esperança, no campo eclesiástico de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. Antes de iniciar, pedimos a você que se inscreve em nosso canal, deixe comentário, deixe um like, compartilhe nossos vídeos. Gente, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os nossos vídeos comentados da Escola Bíblica Cristã. Estamos no terceiro trimestre, na quarta lição, a sutileza da normalização do divórcio. Eu quero ler com vocês a leitura bíblica diária, depois leremos textual e verdade prática, leitura bíblica em classe, leitura diária, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, na leitura diária, na segunda-feira, fala sobre a natureza do casamento monogâmica e vitalícia. Na leitura de terça-feira, que está escrito no livro de Mateus, Mateus 19, nós iremos ler versículos 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido no princípio, o Criador fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixa o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Leitura de quarta-feira, está escrito no livro de Malaquias, capítulo 2 e versículo 15. E não fez ele somente sobejando-lhe o espírito, porque somente ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, iremos ler agora a leitura de quinta-feira. A de quarta-feira a gente já leu, que é o aspecto moral no divórcio, e agora vem Deus odeia o divórcio em Malaquias 2:16, porque o Senhor Deus de Israel diz: aborrece o repúdio e aquele que cobre a violência com sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Na leitura de sexta-feira, o divórcio é permitido. Lá em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 1 a 4. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhes fará um escrito de repúdio, lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, se este último homem a aborrecer, lhe fizer escrito de repúdio, lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá mais tomá-la para que seja sua mulher. Então, na leitura de sexta-feira, há uma permissão. Se achar alguma coisa feia nessa mulher, que a gente vai entrar um pouco sobre essa palavra feia, que dava permissão ao homem pedir carta de divórcio. Lá na frente a gente explica sobre isso. A leitura de sábado, as cláusulas da exceção no divórcio no segundo o Novo Testamento. O Novo Testamento já tem uma cláusula do divórcio diferente do Antigo. Mas vamos ver. Mateus 5:32. Mateus 5:32. 5:32.
Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, 5,32 ele está deixando bem claro aqui para a gente sobre a questão do adultério, que a cláusula do adultério no contexto bíblico moral é diferente, no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento, mas a gente vai entrar daqui a pouco. A leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 19, versículo 1 a 9, e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-lhes ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Jesus está respondendo aos fariseus. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe então, quem disse aqui foi os fariseus, disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus responde: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Então Moisés ele permite, por causa da dureza do coração do povo de Israel. Ele permitiu, por causa da dureza do povo. Mas no princípio não foi assim. Até porque Jesus estava lá. Porque Jesus é o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele conhecia toda a história de Israel. Então Jesus no princípio não foi assim. E a carta do divórcio que Moisés permitiu, ele deu porque a vossa dureza, o vosso coração mau. Por isso que ele permitiu. Jesus disse que ele permitiu. Não era uma lei. Não era princípio de Deus sobre o casamento, sobre carta de divórcio. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Texto áureo, Mateus 19, 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Não pode se dissolver, indissolúvel. Então, o que a gente vai aprender na lição, a introdução, ela é bem clara, falar sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Nós vamos falar o divórcio no contexto bíblico, da cultura contemporânea, nos dias atuais, e trazer a verdade bíblica e a vontade de Deus para o casamento atualmente. Na realidade, são 3 pontos fundamentais. Eu vou ter que expor para você aqui, e você expor para os alunos, 3 aprendizagens que o aluno deve sair aprendendo essas 3 coisas. Ele deve aprender sobre essas 3 coisas. Expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro, e refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação ou situações de divórcio. Então o pastor ele tem que ter essa visão, que essa é uma possibilidade dos dias atuais de grandes divórcios, e ele como pastor, como líder religioso, tem que estudar, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Então, vamos logo para o primeiro tópico. No primeiro tópico,
A gente já sabe que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28, depois Gênesis capítulo 2, versículo 22 a 25, fala que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, vai se casar com ela, vai crescer, vai multiplicar, vai povoar a terra, vai fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o casamento seja vitalício, que haja... seja vitalício, seja entre o homem e a mulher, seja monogâmico, não tenha vários casamentos. O homem não pode casar com 2, 3 mulheres, tem que ser monogâmico, tem que ser vitalício, até que a morte o separe. Isso a gente já vai aprender, porque isso é o contexto bíblico, isso é o contexto bíblico do divórcio, e o divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento. Então, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, você vai perceber que há uma permissão de Deus, de Moisés, há uma permissão de Moisés para que haja carta de divórcio, que o homem repudie a sua mulher. Mas essa permissão está aqui no versículo 1, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio. Ou seja, essa coisa feia não sabe. Mas veja só, isso foi uma lei dada por Moisés. Foi dada por Moisés. E Jesus vai dar a resposta disso lá na frente, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa lei foi dada por Moisés ao povo, que se o marido encontrar alguma coisa feia na mulher, ele poderia pegar uma carta de divórcio e mandar ela embora. E ele não podia mais se casar com ela, porque quando ele dava a carta de divórcio, ela podia ir embora e podia casar com outro homem. E se ela deixasse o outro homem, ou o homem que ela casou, morrer, ela não pode voltar mais para o primeiro que deu a ela a carta de divórcio, senão está cometendo adultério. Mas vamos já falar que Jesus disse aqui e deu a resposta sobre isso aqui lá na frente, porque no contexto histórico vem falar dessa coisa feia, né? Que é o Artidaban, o Ertidaban, o Ertidaban. Só para repetir, o Ertidaban, porque o Ertidaban era justamente o termo que significa nudez ou coisa vergonhosa. Não se sabe explicar que coisa vergonhosa era esta, que o homem podia pegar e pedir carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas dará a entender que era alguma coisa que o homem se sentia envergonhado ao se apresentar com a mulher em público ou na sociedade na época. Só sabe que por isso se podia pedir o divórcio. Isso aí, gente, é o contexto histórico do divórcio no Antigo Testamento. Agora vamos para o contexto histórico também do Novo Testamento daqui a pouco. Então, o que é que acontece? Quando o homem repudiava a mulher, pedia carta, ela ia embora. Ela ia embora e podia casar com outro. Porém, não era adultério, porque o adultério no Antigo Testamento era sofrer apedrejamento até a morte. Então, essa questão que o homem pedia de carta de divórcio e repudiar a mulher não era sobre adultério. Era sobre realmente por causa de alguma coisa feia que no termo bíblico antigamente não colocaram, não especificaram que coisas feias eram essas, que ele podia pedir uma carta de divórcio. Ninguém sabe explicar, mas não era adultério, porque se fosse adultério seria apedrejado e morto. Mas era alguma coisa feia que ele podia e tinha direito. Já o divórcio no contexto do Novo Testamento era diferente. Jesus, ele baniu esse negócio de coisa feia. Jesus, ele baniu. Ele não vai pegar isso porque Moisés escreveu, ele vai banir esse negócio de coisa feia e fala
que o adultério é o único fator que dá permissão ao homem pedir carta de divórcio. Ou relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas, ou questão de a tradução aqui que significa adulterar. A relação sexuais ilícita traduz do termo grego moichoamai, que significa adulterar. Então, relações sexuais aqui, relações sexuais ilícitas, vem do grego moichoamai, que significa adulterar. Então, Jesus fala que a única coisa que o homem aqui, no Novo Testamento, ele pode pedir divórcio é numa questão de adultério. Então, você observa que Jesus ele vai para o contexto e vai para a resposta, porque lá os fariseus cercaram Jesus e perguntaram-lhe, né, no versículo 3 da leitura bíblica, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando Jesus no conhecimento, dizendo, é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Que lá no contexto do Antigo Testamento, era uma coisa praticamente, eu não entendo essa coisa feia o que era, mas era alguma coisa que o homem se tinha se envergonhado, não sei. Porém, Jesus disse não. Eu confirmo que Deus fez macho e fêmea. Eu confirmo que ele tem que se casar e se unir à sua mulher. Eles não são mais só uma carne. Aliás, eles não são mais só duas carnes, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem não pode separar. E quando Jesus afirma isso, aí os fariseus vêm e dão uma pancada para tentar no conhecimento. Eu disse, mas como é que Moisés permitia carta de divórcio? Aí Jesus, no versículo 8 da leitura bíblica em classe, está dizendo, disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração. E veja que quando Jesus fala, ele sabe, porque ele estava com Deus no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele conhece a história de Israel, a história da humanidade desde o começo. Aí Jesus foi claro, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Jesus está dizendo claro, foi permissão de Moisés. Repudiar a vossa esposa. Mas no princípio não foi assim. Isso é Jesus falando. Porque Jesus estava em Deus, Deus estava em Jesus. O Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, que acompanhou toda a história da humanidade. E Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. Não estava no plano de Deus repudiar, principalmente por uma coisa feia. Que eu não sei que coisa feia era essa, que lá no Antigo Testamento o homem podia pedir carta de divórcio. Já Jesus, ele bane isso aí e disse não. O divórcio só poderá ser pedido por traição. Aí no versículo 9 da leitura bíblica, está dizendo, eu vos digo, Jesus dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra comete adultério. E aqui casar com a repudiada, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, gente, Jesus está dizendo que foi uma coisa permitida por Moisés, por causa da dureza do coração deles próprios. Então, eu já expliquei para você a primeira coisa, o primeiro objetivo da lição é mostrar o contexto histórico bíblico, contexto histórico no Antigo Testamento. O contexto histórico no Antigo Testamento era que o homem podia
pedir carta de divórcio por alguma coisa feia que tinha na mulher. E que a cultura, naquela época, a mulher não tinha tanta também a liberdade que tem hoje. Era uma cultura bem antiga, onde o homem tinha total domínio e controle das coisas. Então, o homem, por achar alguma coisa feia na mulher, logo nos primeiros dias do casamento, que não poderia viver tantos anos depois de achar feio e separar, e não. Era nos primeiros dias que ele observou que tinha alguma coisa feia, que eu não sei o que era, mas era algo que perante a sociedade ele não podia mostrar à sua mulher. Eu creio que era isso mais ou menos, porque não tem escrito, o escritor não especificou que tipo de coisa feia era essa, mas que a gente pode dizer que é o artidaban, que significa nudez ou coisa vergonhosa. Alguma coisa que fazia o homem ter vergonha, e por isso ele podia carta de divórcio. Já o divórcio no contexto do Novo Testamento é só por adultério, só pode ter divórcio por adultério. Eu já expliquei o primeiro ponto, que é o contexto bíblico do divórcio. O divórcio no contexto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, eu já expliquei. Expliquei também que foi pela dureza do coração do povo de Israel que Moisés permitiu o divórcio. Vamos agora para o segundo tópico, que é a sutileza da normalização do divórcio, que o primeiro tópico se divide em divórcio no aspecto legal e divórcio no aspecto moral. Divórcio no aspecto legal fala da legislação brasileira, que um dia já foi mais rígida, mas desde a Constituição de 1988, o divórcio passou a ser permitido e recasar quantas vezes for preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente. Esse é o aspecto legal pela Constituição brasileira de 1988, que o homem e a mulher casam-se, se separam, divorciam quantas vezes forem no aspecto legal. Agora, no aspecto moral, bíblico, não pode trocar de esposa. No aspecto moral bíblico, o casamento é até que a morte os separe. No aspecto moral bíblico, não devemos ser desleais para mulher da nossa mocidade. Eclesiastes 9:9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida e da tua vaidade, os quais Deus deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. Em outra tradução diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Então você vê que no aspecto legal, você pode divorciar várias vezes, casar várias vezes. Mas no aspecto bíblico, não se pode trocar de esposa. E o casamento no aspecto bíblico, moral, é que todos devem levar em consideração os padrões bíblicos. É até que a morte os separe. Então, a gente vai para a questão, eu já expliquei a você, a sutileza da normalização, que é o segundo ponto aqui que eu devo pontuar para vocês. Segundo ponto, pontuar os aspectos legal e moral. Já expliquei. O legal, Constituição Brasileira de 1988, a pessoa casa e se separa quantas vezes quiser. É o aspecto legal. Judicialmente está legalizado, é legal. Mas no aspecto moral, bíblico,
não pode, né? Então, a mulher, o homem trocar a esposa por uma mais nova, a mulher trocar o marido por ser pobre, e ficar com um famoso ou algo assim, porque geralmente os divorciados, quando se divorcia, só coloca a culpa em no cônjuge. Eles nunca conseguem enxergar o erro nele. Geralmente o divórcio se dá por adultério, o divórcio se dá por falta de competência do cônjuge em manter a casa, falta de competência do cônjuge manter a casa, e por a pessoa ser muito bruto, rude. Então tem que observar o seguinte, inclusive a gente vai entrar agora o divórcio e a prática pastoral, que a gente já aproveita e já entra aí também, porque a gente tem que analisar que às vezes a infidelidade não é apenas o adultério. Porque o marido, ele tem nele a figura do protetor, da pessoa mais forte, daquele que vai proteger sua casa, aquele que vai providenciar alimento e proteção. Eu conheço várias pessoas que pediram divórcio, principalmente mulheres, pedem divórcio do marido, muitas vezes porque não suporta mais a brutalidade do indivíduo, por ser muito bruto. Porque uma coisa é você acordar um dia meio nervoso, meio agoniado e sem querer explodiu ali, mas outra coisa é você passar 10 anos com uma pessoa e todo dia é falta de respeito, é tratar a mulher mal. E às vezes essas pessoas são pessoas legais, são pessoas boas, são pessoas fiéis no sentido adultério, são pessoas que não traem, né? Aí por dizer, eu sou muito fiel à minha mulher, e por eu ser fiel, eu tenho o direito de maltratar ela, eu tenho o direito de fazer o que quer no casamento, eu tenho o direito. E às vezes acontece que a pessoa é boa, mas é bruto no casamento. Então uma coisa é você amanhecer um dia meio nervoso e outro dia você passar 10 anos dando patada, sendo bruto, sendo ignorante. Outra coisa que a gente vê é o sustento da casa. Aí o cara não sustenta a casa, é ignorante, quando é à noite vai querer procurar sexo com a mulher. Porque esse tipo de pessoa não procura fazer amor, procura fazer sexo. Porque começa pelo erro, não provê a necessidade da família, passa a maioria do tempo sem trabalhar, sem ter emprego, porque não é fácil ter emprego, principalmente em cidade pequena. Quando arruma um emprego, ou um bico, às vezes nem é emprego, é um bico. Quando arruma um bico, o que é que vai fazer? Ganhou R$200, pega R$20 para dar a mulher. Aí o cara tá 3 meses parado, ganha 200. Quando ganha 200 vai dar R$20 à mulher. Então é falta de provisão. É bruto com os filhos, é bruto com a esposa, e acontece que a mulher, por ser um ser frágil, muitas vezes pede divórcio. Olha, eu não estou apoiando a questão de adultério, mas já vi situações de um homem ser fiel no casamento, por questões de fraqueza, cometer um erro, cometer uma fraqueza, e pediu perdão à esposa, dizendo que queria uma oportunidade, e hoje vive bem, houve perdão. Mas sabe por que às vezes prevaleceu naquela mulher o seguinte: ele errou, mas ele é provedor, ele é um bom pai, ele é protetor. E ele está me pedindo perdão e querendo uma oportunidade. Aí a mulher vai dar essa oportunidade. Mas por quê? Ele tem característica de homem líder da casa. E não estou aqui, irmãos, apoiando adultério, não. Eu estou dizendo que eu já vi casos de pessoas que cometeram adultério, pediram perdão e restauraram o seu casamento. E restauraram porque a mulher pensou e disse: ele é um homem de casa, é um protetor, é um amigo, é uma pessoa que trata todo mundo
bem, vou dar uma oportunidade. Não estou falando daquele adultério contínuo, não. E nem estou tapando o sol com a peneira. Estou falando que existem situações. Mas já vi pessoas não querer mais reatar o casamento pelo cara ser bruto, pelo cara ser ignorante. Passou 10 anos, o camarada não se ajeitou. Não houve mudança. E pessoas assim, irmãos, infelizmente ou felizmente eu digo que são pessoas que não lê a Bíblia e não ora. Porque quem tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia Sagrada, não tem uma vida perturbada, não tem uma vida que todo tempo é ignorante, que não sabe tratar bem as pessoas. Pessoas assim estão totalmente diferentes. E deve ressaltar que a maioria dos que se divorciam coloca a culpa em fulano e ciclano, mas nunca reconhece que foi ele o erro. E deve lembrar também que você que está procurando um casamento, você que observe quantos casamentos o camarada já teve, quantos casamentos ela já teve, porque o camarada casou 2 vezes, 3 vezes, divorciou 2 ou 3 vezes, e a culpa sempre está no outro, nunca está nele, nunca está nela. Então, fique bem esperto, porque relacionamento tem que ser bem escolhido. Tem gente que não foi curado desses traumas. E aqui, o divórcio e a prática pastoral, a pessoa do divorciado, uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Então, se a pessoa ainda divorciou uma vez, e às vezes a pessoa divorciou não era nem evangélica, não sabia nem dos mandamentos morais bíblicos, divorciou da pessoa, não conhecia o evangelho de Cristo, agora está na igreja, agora conhece o evangelho, vai casar-se novamente, ainda tem uma oportunidade para que essa pessoa esteja no caminho certo e direito, porque ele se divorciou lá no mundo. Veio para a igreja, conheceu a verdade, sabe que se casar não pode estar se divorciando. Casamento é uma conquista. Todo dia a gente tem que conquistar, todo dia a gente tem que inovar o nosso casamento. Então, ele já vai aprender. Agora, a pessoa já tem 2, 3 divórcios. Quem divorciou 3 vezes, 2 vezes, pode divorciar 10 vezes. Primeiro defeito, ele vai dizer, ela é culpada. Ele é culpado e vai divorciar. Então, o que é que vai acontecer? Essas pessoas agora estão divorciadas, procura o pastor. O que é que diz o segundo subtópico do tópico 3? O divorciado cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz a respeito da sua condição de membro da igreja. Talvez essa seja um dos principais desafios dos pastores da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de que Deus existe uma vida que se oriente pela palavra. Então, repito, procure saber quem é a pessoa. E se a pessoa se divorciou 2 ou 3 vezes e não aceita a pessoa certa, então a pessoa errada é ele. A pessoa errada é ela. Tenha cuidado. Então, meus irmãos, na conclusão diz, vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada, até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como a normalidade desse ideal divino. O divórcio é
anormal no ideal divino. Pode ser normal no aspecto legal da sociedade, mas é anormal nos padrões divinos. Então quero agradecer a você que esteve conosco. Lembre-se que quem não se assenta para aprender nunca poderá se levantar para ensinar. Se alguém gosta de ensinar e não se senta para aprender, tenha cuidado dos seus ensinos. A você, deixo mais uma vez o convite. Temos 3 escolas bíblicas. Na segunda-feira tem 2. Uma é na igreja sede, em frente à Escola Estadual Carlos Dias. E a segunda é no Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé. E a terceira é no bairro Portal São José, um bairro novo que começou. Tem lá a Casa de Esperança e lá é feita a escola bíblica aos domingos, de 10 ao meio-dia. Faça parte da escola bíblica cristã, o maior seminário da família cristã. Deus abençoe. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede Esperança.